Continuando agora então a nossa entrevista com Rafael Miranda. O segundo bloco é um bloco de perguntas dirigidas, mas continuaremos aqui com umas duas perguntas genéricas, até para deixar o senhor mais à vontade e para sanar algumas dúvidas que com certeza a população cachoeirense tem. Rafael, janeiro de 2021, você foi eleito novamente para a Prefeitura de Cachoeiras. Quais seriam as suas prioridades? Prioridade número 1, que já tem que começar na transição, não é nem em janeiro, na transição, é se aprofundar, debruçar sobre as contas públicas e a gente fazer gestão. Porque eu não acredito em empresa nenhuma, e a Prefeitura é uma empresa pública que tem que dar resultado. O resultado de uma Prefeitura é o resultado social, o resultado de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, enfim. Então eu entendo que a gestão tem que prevalecer. Temos que já, em sendo eleito 15 de novembro, no dia seguinte, já começar a trabalhar em cima dos números, do nosso orçamento, para a gente saber qual a melhor forma de fazer. Eu já fui prefeito, eu sei como fazer, eu já demonstrei que é possível a gente adequar o orçamento em cima de uma realidade nossa. Então, acho que a nossa prioridade tem que ser já na transição. Para quando chegar assim, em 1º de janeiro, a gente já saber o que temos que fazer. Aí é claro que você não pode abrir mão de priorizar a saúde, a educação, né? A nossa agricultura, que é um expoente, é uma força econômica nossa. Temos que cuidar da nossa cidade. A nossa cidade está mal cuidada. Temos que cuidar com limpeza, a iluminação pública e o que a gente entende como mais importante. Uma prefeitura é feita sobretudo por pessoas. A prefeitura é uma empresa que depende mais do seu material humano. Não é uma empresa que você consegue mecanizar. Precisamos fazer gestão de pessoas. O prefeito tem que ser o líder, ele tem que liderar os recursos humanos. Ele tem que trazer o servidor com ele. Ele tem que motivar o servidor para que a população receba os serviços públicos com o servidor bem remunerado, com seu salário em dia, com a sua vida organizada. Por isso, nós estamos já trabalhando. Uma das primeiras coisas que iremos fazer, se nós sairmos vitoriosos no dia 15, é já definir o calendário de pagamento para 2021. Já definir o calendário para quê? Para que o nosso servidor organize a sua vida, comece a se planejar, porque hoje a vida deles está de pernas para o ar. Então, a missão número 1 é cuidar da nossa gente, cuidar do nosso servidor, que é a melhor ferramenta que um prefeito pode ter. É o servidor do seu lado, motivado e bem remunerado. Rafael, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque nesse ano, com a questão da pandemia, há uma alteração bem importante no calendário. A gente sai da eleição com um período muito curto até a entrada do novo mandato. Do dia 15 de novembro até o ano de 2021, a gente tem pouco mais de 45 dias, contando festas e tudo mais. Uma pergunta que eu queria fazer, antes da gente entrar nas perguntas mais dirigidas por tópico, é a seguinte: como que você avalia as últimas gestões do município? Você saiu da prefeitura em 2012, desde então se passaram 8 anos. Como é que você avalia essa gestão e como que isso pode afetar o próximo mandato? A gestão de 13, 14, 15 e 16, eu achei uma gestão muito acomodada, uma gestão muito lenta, muito sem responder às nossas reais necessidades. Nós deixamos em 2012 um calendário importante de obras. Cito aqui a despoluição do Rio Macacu, que vinha a todo vapor, a gente já para implementar, isso se perdeu com o tempo. O comodismo, acho que até muita falta de empenho do executivo naquela época, trouxe alguns prejuízos incalculáveis. Eu gosto sempre de citar a despoluição do Rio Macacu, porque a despoluição do Rio Macacu é imperdoável que o gestor seguinte tenha feito o que fez com esse projeto. Macacu é o nosso sobrenome, Rio Macacu, Cachoeiras de Macacu. Então o nosso sobrenome tinha que ter sido tratado com mais respeito, o nosso rio com mais respeito.
quantas riquezas esse projeto poderia ter trazido na sua implantação durante o projeto e depois do projeto. Vocês imaginem bem, nós temos diversos restaurantes, bares, que ficam muito próximos ao rio. E você ter o turista ali, o nosso visitante, podendo sair e dar um mergulho aqui no rio, aqui no Saçuí. Isso foi uma negligência que, no meu entendimento, foi um erro imperdoável da gestão que me sucedeu. Então eu vejo uma gestão, essa que me sucedeu, uma gestão preguiçosa, acomodada e muito sem querer mais. Acho que a gestão, o prefeito, o seu secretariado, eles têm que querer que o município seja visto como um município digno, um município vibrante, até para sermos copiados, né, por municípios vizinhos, né? Eu me lembro muito bem que eu, junto com a minha equipe, nós fomos dar uma palestra em Brasília para mais de 2.000 prefeituras de como captar dinheiro em Brasília. Recursos públicos, a fundo perdido. Muita coisa boa foi perdida na gestão que me sucedeu. Outro erro que eu não aceito, eu não posso aceitar como cidadão e como médico veterinário, a perda da Fiocruz. Como uma gestão expulsa a Fiocruz do nosso município com um telefonema. A Fiocruz que estava aqui, implantada em Cachoeira de Macacu, recebendo curso de mestrado, pessoas vindo do Brasil inteiro para passar aqui uma semana a cada 2 meses, recebendo aula em Cachoeira de Macacu, de uma das fundações de saúde mais importantes do mundo. Então eu não posso concordar com essa gestão. Acho que essa gestão fez muito mal para a nossa gente, muito mal. E tem uma situação que é lamentável, que é a desestruturação do Instituto de Aposentadoria de nossos servidores, o IAPCM. O que fizeram com o IAPCM é lamentável. Até diária para servidor acamado foi paga com o recurso do IAPCM. Então, eu acho que faltou respeito ao cidadão, respeito ao dinheiro público e respeito a projetos que deveriam continuar. Mas, porque esses projetos levavam o nome do Rafael Miranda, tinham que ser cortados. E quem pagou esse preço não foi o Rafael Miranda sozinho, foi o nosso município. Nós perdemos, e perdemos feio. Quanto à atual gestão, ela é decepcionante, porque ela trazia na sua candidatura, então candidato, uma ideia de fazer uma política participativa, um governo que ouvisse mais as pessoas, e nós fomos movidos por uma esperança que não se concretizou em momento nenhum. Então ela foi foi uma frustração muito grande. Então é lamentável que, passado praticamente 8 anos, né, que vamos completar agora em dezembro de 20, a gente perceber claramente que nós entramos num declínio total, declínio de limpeza pública, declínio em projetos, não se buscou, você não vê mais nenhum bairro recebendo investimento nenhum. São 8 anos, minha gente, 8 anos que a gente percebe que parece que nós estamos aqui jogados e nós não podemos aceitar isso. Então, essa é a minha percepção. 8 anos que precisam ser recuperados. Ok. Agora então, Rafael, a gente vai entrar nos assuntos mais específicos. Vamos começar então por economia, que a gente percebe que é uma área, né, que o senhor gosta muito de falar. No plano de governo do senhor, o senhor cita muito o desenvolvimento econômico do município, só que de uma forma um pouco genérica. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais e quais são os entraves para que ainda não tenha acontecido esse desenvolvimento econômico, a gente comparando, né, a nossa cidade com cidades vizinhas. A economia ela é dinâmica. A economia, hoje, o mundo é globalizado. Cachoeira de Macacu não está fora do mundo, ela pertence ao mundo. Então, ela é dinâmica, por isso que no nosso plano, você pode ter percebido, mas de acordo, você se baseando nas políticas econômicas do mundo e do Brasil. O Brasil é um país que ainda não tem uma economia estável. A gente vive sempre
alterando o comportamento econômico. Mas eu entendo o trabalho que a gente pensa fortemente é o turismo. Eu penso que o turismo pode fazer a nossa revolução, uma revolução econômica em Cachoeira de Macacu. Eu comecei isso lá em 2009, organizando os nossos pontos turísticos, os balneários. É um trabalho lento, é um trabalho que requer, inclusive, cultura das pessoas que moram nos lugares. Por exemplo, o Valério. O Valério é um bairro belíssimo, é um ponto turístico procurado por muita gente. Fácil acesso, De né? fácil acesso. Só que eu entendo que a gente precisa tratar esses lugares primeiro com respeito ao morador. Você não pode pensar no turismo se você não pensa primeiro na segurança, na qualidade de vida do morador desses bairros, que nos finais de semana, em janeiro, em fevereiro, no período mais quente do ano, eles ficam com muita gente, eles são muito acessados por turistas, inclusive acessados por nós mesmos. Eu mesmo sou um frequentador da Boa Vista, eu tomo banho de guia na Boa Vista, adoro. Então, só que a gente precisa organizar esse setor. Então, eu entendo que a prefeitura, fazendo a sua parte, cumprindo a sua obrigação com o servidor público, pagando o salário rigorosamente em dia, a gente motivando os empresários, porque uma coisa fala com outra. Como é que você pode imaginar que o dono de uma loja não dependa do salário em dia da nossa prefeitura? Isso não tem como você desconectar uma coisa da outra. A prefeitura é uma fonte provedora de riquezas da nossa economia. Se a gente alia isso a um projeto forte, que o empresário se sinta motivado, e a gente traz o turista para cá, o turismo é dinheiro na veia. Todo mundo que viaja gasta, vem para gastar. Você movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, você movimenta toda uma cadeia do turismo. Então, eu estou muito motivado. Eu acho que essa pandemia fez com que o cachoeirense visse o que ele ainda não tinha percebido. Sim. Do nosso potencial turístico. Eu acho que é hora da gente tratar do turismo com profissionalismo, tratar do turismo como um segmento que pode fazer a diferença, pode ser a nossa grande virada. Rafael, eu achei bem interessante você falar de economia, falar de turismo, a gente acabou entrando na questão do funcionalismo público. Eu estava analisando o seu projeto de governo, o projeto de governo de Rafael, assim como de todos os outros candidatos, está disponível na internet, e o projeto tem 12 páginas, e logo no começo ele cita uma série de dados do IBGE a respeito da economia de Cachoeiros. E num desses dados vem citando que a administração pública da cidade tem cerca de 43% da nossa renda. Isso é muito importante, tem tudo a ver com o que você está falando. E aí eu entro numa pergunta mais direta, a respeito dos salários dos profissionais do município, educação, saúde, porque isso é a engrenagem de motivação da nossa economia. Há alguma previsão de podermos ajustar esses salários? Eu quando fui prefeito, eu recuperei uma defasagem de salário da educação reclamada pela própria categoria, com a fonte do DIEESE, que apontava em 20 anos uma defasagem em torno de 46%. Nós recuperamos em 4 anos essa defasagem, tiramos esse passivo que a educação tinha, fizemos um novo plano de cargos e salários da categoria, fizemos concurso público que há décadas não havia. Então eu entendo que o servidor motivado, o servidor valorizado, eu já disse aqui antes e eu vou reafirmar, uma prefeitura se faz sobretudo por pessoas. A educação se faz com professores, se faz com pessoas. A saúde se faz com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem. A agricultura se faz com agricultores. Então, tudo depende muito de pessoas. E eu não consigo entender e compreender como que você pode se comprometer a entregar um serviço de qualidade
decente, que atenda a população, se você não valoriza a sua maior ferramenta, o seu maior patrimônio, que é o servidor público. Tudo bem, Rafael. Continuando aqui com essa informação do Ronald, eu vou abrir aspas aqui no seu plano de governo. O setor da administração pública da cidade concentra quase metade deste montante, que é um montante de quase 1 bilhão, que é o PIB da cidade, que são 43%. Né? O senhor acha que existe um cabide de emprego na Prefeitura de Cachoeira de Macacu? O senhor pensa em diminuir a máquina pública? Eu não vou ser leviano para tratar isso como um cabide de emprego. Eu acho que precisa primeiro você conhecer. Eu não gosto de falar de coisas que eu não conheço. Sim. Eu percebo que a gente precisa fazer ajustes. É óbvio que isso é necessário, porque eu, quando fui prefeito, eu saí do governo com secretarias vagas. Então, eu não estou dizendo, eu já fiz. Eu acumulei, algumas secretarias eram acumuladas por outros secretários. Eu deixei alguns cargos, eu entreguei o governo, eu saí em dezembro de 2012 com vários cargos vagos, porque não via necessidade de ocupar aqueles cargos naquele momento. Porque penso que você tem que trabalhar ajustado. Qualquer setor, qualquer segmento de qualquer empresa, ela tem que ser ajustada, nem mais, nem menos, o necessário. Vamos trabalhar com o necessário. A gente sabe que a saúde, por exemplo, era muito regulada pelo sistema, né? Você tem todo mundo. Então você não pode também querer escravizar o funcionário da saúde em nome de uma economia, porque aí não é justo. Se você tem um hospital que tecnicamente diz que precisa de tantos enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar, enfim, pessoal de farmácia, naquela per capita por leito, você não pode trabalhar com menos, porque você está sacrificando o servidor e numa área da saúde, que o profissional tem que estar concentrado. E todos nós sabemos que o cansaço, a sobrecarga de trabalho, tira a concentração. Então, é uma coisa, a gente precisa sempre saber o seguinte: em que setor mexer, como mexer, aonde, porque pode estar havendo uma incoerência. Alguns setores administrativos com muita gente e alguns setores técnicos falhos. Então a gente precisa fazer um diagnóstico preciso, com calma. Porque a transição é para isso. A transição, ela foi criada para que o candidato vencedor naquelas eleições, ele trabalhe. É um período de trabalho. Conforme já foi dito aqui, esse período de trabalho ele diminuiu. Então você vai ter que ter muita gente com experiência, gente com conhecimento de serviço público, de prefeitura, para que esse trabalho seja mais rápido, seja mais eficiente, que a gente encontre logo esse equilíbrio entre o que está certo e o que está errado. Rafael, eu vou trabalhar com termos mais técnicos da sua campanha agora. Na parte de economia, você cita a ampliação de uma rede de suprimentos e a criação de um distrito industrial. A minha pergunta é bem simples e direta. Como que se daria essa ampliação da rede de suprimentos e onde ficaria essa rede industrial? Esse distrito industrial, desculpa. Eu vou começar por uma coisa muito simples. Primeiro, nós precisamos, nesses 8 anos que eu saí, evidentemente, que algumas empresas chegaram e outras saíram, né? A gente precisa primeiro saber o que temos, fazer um censo e saber o que temos. Quantas indústrias de água mineral temos, quantas agroindústrias temos, porque o nosso município é agrícola e temos muito, para a gente poder entender o que está vindo para cá naturalmente. E o Estado tem um órgão chamado CODIM, que é um órgão técnico para isso, que vai nos ajudar muito, porque não adianta hoje, o mundo está muito tecnificado e a gente tem que acompanhar. Não adianta você ficar aqui no achismo, achando que, será que talvez uma empresa X possa vir para cá? Existe a CODIM. A CODIM detém esse conhecimento de Brasil, esse conhecimento de mundo. E ela está aqui, ela está no nosso estado. Então a gente precisa trabalhar fortemente com a CODIM para a gente entender que tipo de empresa Cachoeira de Macacu pode atrair. E não sair
vai por aí como um aventureiro achando que vai trazer uma empresa para cá. A gente precisa saber qual o perfil das empresas que possam vir para cá. E lembrando que nós temos um patrimônio ambiental que nós temos que preservar. Então não adianta também querer trazer qualquer empresa para cá. Tem que ser uma empresa que venha com harmonia, que se harmonize com a beleza natural e com a riqueza que nós temos. Senão, eu vou ser incoerente aqui. Eu falo de explorar, no bom sentido, o turismo, as belezas naturais, em contrapartida eu venho falando que vou trazer uma empresa que vai destruir esse patrimônio. Então, a gente precisa usar os órgãos que já existem, são órgãos com muito avanço, com muita experiência nesse assunto, para a gente atrair para cá. E hoje existem as PPPs, certo? Que estão aí e foram muito simplificadas. Antes, assim que saiu a lei das PPPs, a lei era um arcabouço de lei muito difícil de você compreender. Mas isso mudou. A legislação está mais acessível, ela está mais fácil. E se outros fizeram, por que a gente não pode fazer? Então, eu acho que através dessas PPPs, a gente pode ter muito avanço. Então, é tratar esse assunto com o profissionalismo que está aqui no nosso plano de governo, sem ficar iludindo a população. Você não traz uma empresa para aquilo estalar de dedos. Você tem que primeiro saber quais são as empresas que estão querendo vir para o Brasil, as que estão querendo vir para o estado do Rio de Janeiro e aquelas que têm o nosso interesse. O nosso interesse é o interesse deles. Mas para isso, nós temos o estado do Rio de Janeiro com algo de respeitadíssimo, que é a Codim. A gente precisa trabalhar muito com a Firjan, com o Sistema S, porque ele já tem esse know-how. Então, não é inteligente você ficar querendo trabalhar com amadorismo num assunto desse, já que na última década houve um avanço extraordinário nesse campo, de você não precisar ficar como estivesse procurando nada no meio do nada. Tá bom, continuando então aqui no campo da economia, o senhor falou sobre os aliados internos do senhor. O que eu gostaria de saber o senhor tem aliados externos a Cachoeiras de Macacu, tanto na rede privada, para de repente trazer alguma indústria para Cachoeiras de Macacu, mesmo que seja uma pequena, como no ramo público, em Brasília, para trazer capital para a nossa cidade? Eu tenho assim, a honra, né, e o que me deu muito prazer, eu fui o prefeito que mais trouxe recursos de fora aqui para Cachoeiras de Macacu. Isso aí é números, eu estou aqui falando sobre números, basta se alguém não concordar com o que eu estou falando, que é natural, faz parte, mas é só olhar os números. Nós trouxemos de dinheiro de fora do nosso município, muitos desses recursos a fundo perdido, sem contrapartida nenhuma, para que nosso município pudesse ter mais investimentos em infraestrutura urbana, em saneamento básico, em equipamentos. Então, esse relacionamento fora de Cachoeiras de Macacu é fundamental. Você precisa ter. Não adianta você ficar só porque o momento político do nosso estado e do país ele é muito, vamos dizer assim, está muito extremista, muito polarizado. Eu penso que o prefeito de Cachoeiras de Macacu não pode entrar nessa polarização, porque nós dependemos muito, mas muito, desses recursos que vêm de Brasília, do estado do Rio. Então, a minha ideia enquanto prefeito, se vencermos as eleições, é de tratar de termos uma boa relação, uma relação institucional com os diversos ministérios, com as diversas secretarias de Estado, e na iniciativa privada é você criar uma relação. Ontem mesmo eu fui numa água mineral, vou aqui evitar de falar o nome, porque não tem autorização do proprietário, e fiquei muito feliz quando ouvi ele dizendo que foi na minha gestão que ele conseguiu implantar essa água mineral, que hoje está lá gerando emprego, porque nós fomos um facilitador, foi a palavra do empresário. A prefeitura, na época do Rafael Miranda, foi uma facilitadora
para que nós hoje estamos aqui gerando essa quantidade de empregos numa região carente de empregos, porque nós facilitamos. Então, a prefeitura tem que trabalhar com a iniciativa privada como facilitadora e não deixar que isso se misture, porque o grande erro é quando você mistura o público com o privado. Cada um sabendo o que tem que fazer, das suas obrigações, e não deixar que isso se misture e vire uma relação promíscua e que possa ensejar em pensamentos menores. Tem que tratar a coisa com seriedade, o setor privado é importante, a prefeitura é importante, mas cada um tem a sua obrigação e as suas atribuições bem separadas, bem distintas, porém precisam ser